Vamos agora para o terceiro ponto, porque eu acredito que nós não devemos assistir à série The Chosen, porque ela fere a suficiência das Escrituras. O que é a suficiência das Escrituras? É que a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, tudo que Deus registrou é suficiente para tudo que nós necessitamos nessa vida e para a vida eterna. E nada pode se acrescentar a ela. Nesse sentido, a série The Chosen fere a suficiência porque ela acrescenta à Escritura aquilo que a Escritura não registrou. O que Deus julgou necessário, Ele falou por sua palavra. Se Ele quisesse apresentar fatos e falas que a série The Chosen apresenta, Ele teria feito e teria sido registrado. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, é o texto áureo sobre a suficiência das Escrituras. Está escrito: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Então a Bíblia, e só o que está na Bíblia, é suficiente para conversão, para a vida de piedade, para o crescimento e a maturidade espiritual, para a exortação, para o consolo e para tudo que nós necessitamos nessa vida. John Frame, comentando sobre a suficiência das Escrituras, diz: as Escrituras contêm todas as palavras divinas necessárias para qualquer aspecto da vida humana. Wayne Grudem, outro teólogo, diz: a suficiência das Escrituras significa que as Escrituras contêm todas as palavras de Deus que precisamos para a salvação, para confiar nele perfeitamente e para obedecê-lo perfeitamente. Veja só, e a série The Chosen comete um erro gravíssimo. Para ter popularidade, ou para ter mais mídia, ou para ser mais agradável, ela coloca dezenas, centenas de inserções, acréscimos às passagens, às histórias, aos textos que não estão registrados. Isso faz da série uma série de um evangelho apócrifo. É uma série apócrifa. O que é apócrifo? São escritos que não têm autoridade e não têm inspiração divina. Não fazem parte do cânon das Escrituras. E é isso que a gente vê na série The Chosen. Em Romanos 10:17 diz o quê? Assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. É a palavra revelada, registrada e final de Deus que produz fé salvadora. E não as inserções e os acréscimos. Eles não vão produzir fé. Além de ferir a suficiência das Escrituras, outro erro gravíssimo que a série The Chosen comete ao fazer essas inserções é violar a ordem de Deus clara, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, de não acrescentar nem tirar nada das Escrituras. Veja só, em Apocalipse 22, 18 e 19 diz: a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Apocalipse 22, 18 e 19. Isso não está restrito só ao livro de Apocalipse, porque Deuteronômio já tinha dito isso lá no Antigo Testamento, capítulo 4, verso 1 e 2. Agora, pois, Israel, ouve os estatutos e juízos que eu vos ensino, para o cumprirdes, para que vivais e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Deuteronômio 4, verso 1 e 2. E Provérbios, capítulo 30, verso 5 e 6, repete a mesma coisa. Toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras,
para que te não repreendas e seja achado mentiroso. O The Chosen comete gravíssimas violações ao acrescentar coisas às narrativas dos evangelhos que não foram registradas nas Sagradas Escrituras. Como podemos ser edificados com aquilo que Deus não registrou, com aquilo que Deus não confirmou como sendo palavra inspirada e divina? Como podemos ser edificados por isso? Isso é muito perigoso. Um outro ponto da série que eu quero destacar é o desequilíbrio que ela faz das duas naturezas de Jesus. Porque você sabe que Jesus é 100% homem e 100% Deus. A série faz questão de enfatizar muito mais a humanidade do que a divindade e a autoridade. E quando enfatiza a humanidade, não enfatiza a humanidade do jeito que a Bíblia enfatiza. Eles demonstram um Jesus, na sua parte humana, meio fragilizado, meio cômico e até patético. Porque Jesus foi feito à nossa semelhança, na nossa natureza, ok? Mas não na nossa pecaminosidade. Nós somos tolos, estúpidos, falhamos, erramos, somos desequilibrados, fracos, covardes, por causa do pecado herdado de Adão. Jesus não herdou esse pecado. Então Jesus não era uma figura cômica, como é retratado no The Chosen. Parece que a série faz de tudo para tirar a divindade de Jesus, a autoridade de Jesus. Jesus, sim, era homem, se compadecia das pessoas, mas Jesus também era Deus, na mesma pessoa. E você vê isso em muitas cenas. E isso é muito grave. Se você pode procurar aí na cena de Nicodemos, que está tratada em João, capítulo 3, que Jesus vai dizer para Nicodemos nascer de novo. Tem um momento da cena que Nicodemos se ajoelha diante de Jesus. E sabe o que acontece? Jesus fica constrangido e pede para Nicodemos se levantar. Não precisa disso. Que é isso? Como se Jesus rejeitasse a adoração. Como se aquele fosse só o amigo um pouco mais sábio de Nicodemos. Não, aquele que estava diante de Nicodemos era Deus. E Jesus, sendo Deus, recebe adoração com absoluta certeza. Você pode ver isso em Marcos, capítulo 1, verso 40. O leproso chegou diante dele, prostrou e o adorou de joelhos, porque ele é Deus. Então você vê nitidamente nessa cena, querendo diminuir a autoridade e a divindade de Jesus. Há uma outra cena muito trágica também, de Jesus e a mulher samaritana se encontrando no poço. Então eles começam um diálogo. E quando Jesus dirige para a mulher samaritana, ela diz, como é que você, sendo judeu, fala comigo, sou samaritana? E sabe o que eles colocam? O que o personagem de Jesus na série fala para a mulher samaritana quando ela diz isso? Me desculpe. Me desculpe. Como se Jesus errasse. Só pede desculpa, só pede perdão para alguém aquele que falha, aquele que peca, aquele que erra. Veja só, acreditando o erro, como se Jesus se precipitasse, como se Jesus não fosse onisciente. Então fere duas coisas aqui. Tira a divindade de Jesus, a onisciência, porque Jesus sabe tudo. Então ele não pode se equivocar. E segundo, atribui Jesus pecado, atribui a Jesus falha, erro. Isso é muito grave, é só você colocar na internet aí a cena de Jesus e da mulher samaritana. Segundo aos Coríntios 5,17 diz, segundo aos Coríntios 5,21 diz, aquele que não conheceu o pecado, por nós se fez pecado para que nós fôssemos a justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado. Jesus jamais conheceu o pecado. Em João também diz, eu e o Pai somos um. Em João 14, Jesus diz para Filipe, quem vê
a mim vê o Pai. Jesus é divino. Jesus é Deus. Jesus, em Mateus 28:18, diz: toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Ele não é patético como esse Jesus The Chosen. Ele não é fragilizado, não é palatável. Ele é cheio de dignidade, de temor, de autoridade. Cale-se diante dele toda a terra. A humanidade de Jesus não tira de Jesus sua honra, não tira de Jesus sua divindade, sua santidade, sua autoridade. Quando Jesus entrou em Gadara, os demônios grunhiram: "Caro, que temos contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo." Então a série faz isso. Por fim, eu quero ter